Oi, pessoal. Tô aqui começando a terceira parte dessas lives que eu tô fazendo com a Laura sobre adoração profética. Vou esperar o pessoal ir entrando aí e já já ela também entra. E eu sei que vai ser mais uma tarde incrível. Ajuda a gente a compartilhar. Você pode pegar esse aviãozinho embaixo aí da tela e chamar seus amigos, convidar as pessoas que você sabe que tem esse interesse pela adoração profética. A gente já tem conversado, como eu disse, essa é a terceira parte, a gente já conversou 2 vezes, foi muito legal e logo vai estar disponível no YouTube. Mas até lá a gente está trabalhando as ideias e conversando e compartilhando, tem sido muito legal. Se você tem alguma pergunta específica sobre adoração profética, você pode pôr na caixinha. E se a gente tiver um tempo para entrar nas perguntas, a gente dá uma olhadinha e vai respondendo. Mas é bom ver todo mundo aí entrando, vai chamando os amigos, que hoje vai ser uma live super especial sobre adoração profética comigo e a Laura Sougueles, minha amiga. É bom ver todo mundo entrando, vai ser muito joia. Oh, Kaniel, I'm sorry, this live is in Portuguese. Eu tenho os meus amigos aí que também querem participar em inglês, mas essa live é em português. Acho que ela vai entrar aí, tá dando tudo certo aqui. Mas ajuda a gente a compartilhar. Hello, Lau! Oh. E aí, Gelzinha? Tudo bem? Tudo bem? E por aí? Tudo bem também. Hoje tá chovendo na Flórida. Really? Não é comum. Não, né? Agora vai começar o verão e agora que segure. É, Eu, é. eu não gostaria de estar na Flórida passando o verão, apesar de que o verão daqui do Texas também é Muito absurdo. quente. Muito quente, seco. Que nem O, um forno. o verão da Flórida é uma sauna, porque É. tipo, é quente e úmido. Aqui é quente e seco, é uma loucura, é um deserto do Saara. Sim. Pelo menos a gente tem a praia, Lau. I'll give you that. É verdade. Aqui a gente tem o quê? Piscinas. Sim. E olhe lá. E olhe lá. Às vezes até a água da piscina fica muito quente, né? Não, é. Eu tenho uma piscina bem aqui na minha frente, porque eu moro aqui onde. No condomínio? Eu moro no campus do CFNI, né? Ah, sim. E aqui tem as casas do pessoal que trabalha aqui, né? São apartamentinhos assim. E aí a gente tem o nosso community pool, tipo a piscina comunitária, só que assim. Ela não é muito assim convidativa, sabe? Então é mais as crianças que usam durante o verão. Também agora com essa questão, não sei se vai estar aberto para as pessoas compartilharem da mesma piscina, né? Então está esperando para ver como vai ser. Vamos ver, né? E você, Kel, como tem estado? Tá tudo bem, Lau, graças a Deus. Na verdade, eu acabei de pegar o Invisalign, sabe? De pôr nos dentes. Aham. Eu não tô com ele agora, mas tem dado muita dor de cabeça, Lau. Não. Mas eu tive uma revelação através. Acho que até comentei isso com você na semana passada, que uma das palavras que o senhor me deu sobre esse ano Era foi linha. alinhamento para aceleração, né? Uhum. Alinhamento dói. Recebe aí, galera! Essa Essa é a palavra revelação. profética. Alinhamento dói. É verdade, alinhamento dói, Kel. Tipo, Nossa, dói porque vai movendo tudo, né? Vai puxando e movendo. Então, eu não sei, vai me dando umas dores de cabeça. Diz que logo você acostuma, mas a princípio a sensação não é muito boa, não. eu lembro, porque eu usei aparelho na época Aham. também. E o senhor fala bastante comigo sobre isso, sobre essa questão de alinhamento e as dores. Ai, tia Do Sandra, ajuste. tia Sandra. Thank you, thank you. Eu tava debating se eu usava enquanto a gente falava, porque aparentemente eu tenho que usar 22 horas do dia. Então, Uou. eu tenho 2 horas para comer, praticamente. Quando eu estiver comendo, eu não tô usando. Mas eu falei, ah, não, hoje eu vou sem, hoje eu quero conversar feliz. Sim, que é dolorido. Vou te contar uma história muito X, muito nada a ver. Ah,
que foi... eu decidi... Porque depois de ter usado aparelho na adolescência, recentemente, uns 2 anos atrás, com a minha dentista, eu decidi que, assim, tem uns dentes aqui de baixo que podiam estar melhorados. Porque na época eu não fiz a manutenção à Sim. risca e voltou um pouco. Aí eu falei, vamos fazer aqui, colocar um aparelho fixo. Ela falou, em alguns meses a gente conserta. Eu decidi fazer. Só que assim, tava horrível, tava tão ruim, tão dolorido. E era só embaixo, não era em cima. Aham. E aí, para consertar a mordida, tipo, eu não podia fechar. Eu não conseguia mastigar os alimentos. Foi um negócio meio louco, assim. A gente tentou fazer Aham. uma coisa meio, tipo assim, não em cima, embaixo, vamos fazer só embaixo, mas assim, o processo meio com atalho foi pior. E aí eu lembro, Kel, eu moro, já não tava morando aqui nos Estados Unidos, então para ver a minha dentista no Brasil era só quando eu ia fazer as ministrações lá. E Aham. aí eu lembro de passar, tipo assim, era em Sorocaba, aí eu ia de Campinas para alguma cidade ali no interior, a gente passou na minha dentista 2 horas da manhã com a van, com a banda inteira, 2 horas da manhã para tirar o meu aparelho. Eu tava De vendo assim, tanta dor que você tava. não dava, eu tinha que tirar, e aí agora eu tô o quê? Precisando ainda, mas esse é Ai, o quê? Lau. Mas sabe o É que é uma história. interessante? Eu tenho essa anomalia, né? Me faltam 3 dentes. Então, eu Ah, usei aparelho também na adolescência. Depois eu tinha que usar aquele aparelho móvel para guardar o espaço que tinha aberto direitinho para os 3 dentes. Você tem que fazer 3 implantes. Não é uhum, nenhuma questão cosmética. Olha que interessante. Se você não substituir o espaço dos dentes com novos dentes, uhum. todos os dentes da sua boca, ao correr dos anos, vão ficando moles, até o Uou! ponto que você perde todos os seus dentes. Uau! Mas bem mais velha, tipo com 60, 70 anos, eu já não teria nenhum dente, entendeu? Mas isso é uma coisa que Deus também estava falando comigo. Que, tipo, quando existe um espaço, uma lacuna, e você precisa substituir para colocar alguma coisa ali para guardar aquele espaço, cada coisa tem o seu lugar, sabe? Os nossos dentes são assim, se a gente não segue essas leis assim naturais da natureza, a gente passa a ter um monte de outros problemas. Sim, Então, tô sim. aqui eu colocando o Invisalign. O meu não é para desentortar, os meus dentes são retos, mas me falta um dente aqui em cima e 2 aqui embaixo. E agora eu tenho que abrir os espaços Para fazer o para daí implante. fazer os implantes. Uau! É. Vai Uau, ser que 1 ano e meio aí de processo só para abrir os espaços. Mas vai dar tudo certo uau! lá. Sim, a gente tira uma conclusão profética de tudo que a gente faz. Eu tô tentando ver um filtro aqui que não fica muito estranho, porque as pessoas me falam, tipo assim, você tá com um trem na cara. E aí eu tô aí o quê? Tentando. Nossa, Deus. Fica branca, né? Vou voltar. Mas, Kel, eu tô animada. A gente tem, para quem tá entrando aí agora, a gente tem falado, acho que já é a terceira sexta-feira, nesse mesmo Aham, horário que a gente entra, para falar a respeito de adoração profética. E como sim. nós somos amigas, a gente também acaba entrando umas coisas assim, Aproveitando. aproveitando para dar aquela atualizada uma na outra. Mas a gente tem falado sobre adoração profética porque é algo que a gente percebeu, que a gente Uhum, sabe que a gente tem muito em comum com sim, nossas jornadas diferentes, mas assim, compartilhando do mesmo coração, uma ênfase pela questão da adoração profética. sim. Com certeza. Tem sido delicioso. As últimas 2 foram muito legais. E eu sei que hoje a gente vai ter um tempo muito especial também juntas. Uma Sim. coisa que eu estava pensando, Lau, Hum. antes da gente entrar sobre profetizar destino, né? Na verdade, é um testemunho que tem um tanto a ver, né? Ah, Eu valorizo muito, assim, o tempo que Deus te esconde e daí o tempo que Deus te expõe, né? O tempo que ele te toma para você. E eu acredito que às vezes isso move em ciclos, né? Às vezes, dependendo da estação, se Deus disser, não, agora é um tempo para você se esconder em mim, é um tempo para você buscar mais intensamente. Acho que até essa quarentena é um tempo assim, né? Porque muitas das nossas atividades cessaram, muitas coisas que a gente podia antes fazer e que nos deixava ocupados, né? A gente desocupou em muitos sentidos, então houve um espaço maior para buscar o Senhor no secreto, né? E daí tudo aquilo ali vai ser aproveitado. Tipo, eu gosto de pensar assim, que tipo,
Quando você vai cantar e liberar uma canção profética, é uma vida que você tá liberando, tipo, Uhum. é uma jornada, é uma Uhum. vida, não é tipo assim, agora vou cantar essa parte. Não tem Uhum. pauta, Não né? tem pauta. Isso aí. Não tem pauta. E A também não pauta é a tem. nossa vida que vai dizer da onde que o Espírito Santo vai pensar da nossa história, do que a gente viveu, que a gente vai pensar para liberar. Mas ele só vai poder pensar de um reservatório que a gente cultivou com ele, né? Exatamente, é o download, né? Como se ele estivesse escolhendo nos files, né? Nos arquivos. Aonde você arquivou. Então, eu gosto muito de incentivar, especialmente a juventude, o pessoal jovem. Busca Deus no secreto, gasta tempo na palavra, cresce na palavra, cresce numa exposição da palavra com revelação, pede a Deus um espírito de revelação. Quantas vezes, quando eu era adolescente, eu sentava com a Bíblia, falava, Deus, me dá revelação, me mostra o teu coração, me mostra as coisas que eu, por mim mesma, não seria capaz de enxergar nesse texto e tal. E era tão gostoso, é até hoje tão gostoso poder sentar diante da palavra e receber downloads e revelação, né? Mas eu tava num tempo, assim, que Deus tinha me escondido e eu tava passando um processo de cura numa igreja nova, que eu tava apaixonada pelo fluir da adoração, porque era muito livre, muito profético, com muita autoridade. Um amigo meu, Justin Jarvis, que era o líder de adoração lá. E depois de 2 anos, assim, descansando e restaurando, Deus falou, é tempo, agora é tempo de você voltar, conectar e tal. E eu fui conversar com ele e com o pessoal da banda. E daí houve a oportunidade. Aqui, Raquel, você está escalada para esse domingo que a gente já está ministrando e tal. E eu cheguei lá, eu estava ministrando com o time. E era um ambiente bem livre, assim. Não tinha muito a coisa da performance, da apresentação, de ser tudo muito, assim, claro. Às vezes, no meio do culto, a gente esperava mesmo e ficava esperando. E a hora que Deus ia movendo, a gente ia seguindo, né? Mas ele parou naquele momento e ele falou assim: gente, eu sinto muito forte que o Espírito Santo quer fluir e ministrar para nós nessa hora através da Raquel. E eu tava naquele set, mas como vocal da outra moça que estava ministrando. Então eu tava dando mais o suporte para ela, tal, e de repente naquele momento me veio aquele momento assim de decisão, né? Eu vou ficar meio eu vou ficar nervosa e tipo, meu, foi incrível assim, a graça do Senhor, a presença mesmo, porque eu simplesmente fechei os olhos e falei: "OK, Deus, se é isso que ele tá sentindo, que vai acontecer através de mim, então me dá agora uma canção." Sim. E daí começou a fluir uma canção profética, que eu gosto de dividir, né, a canção espontânea e a canção profética. Não sei se você faz essa divisão, Lau, mas assim, que o espontâneo é quase que a oração que flui de nós para Deus, né? E é muitas vezes por identificação da comunidade, né? Muitas vezes você nem tá orando o que tá em você, mas você tá orando o que você sente estar no salão, nas pessoas, na igreja, né? E daí a profética é a resposta de Deus para nós, a resposta dele para aquela oração, ou para a necessidade que existe em nós, ou alguma coisa que ele quer, uma direção, uma palavra que ele quer liberar sobre nós. Mas naquele momento eu comecei a cantar essa canção espontânea de algo que não estava no meu coração, mas estava no coração desse casal da igreja. Eles estavam bem no banco da frente da igreja e eles começaram assim um progresso assim de emoções, mas assim a ponto de choros muito altos, assim. Deus foi levando eles num lugar muito específico, muito especial, através daquela canção que eu fui cantando, que não era minha, assim, não eram as emoções que eu estava sentindo, ou as dificuldades que eu estava passando. Eu fui só liberando aquilo e aquilo foi encontrando esse espaço no coração deles. E depois eles foram testemunhar, contaram para nós o que eles tinham passado, o que tinha acontecido com eles. E eu fui cantando tipo, exatamente tudo o que tinha acontecido, sem saber, né? Sim, essa é uma das grandes belezas e até funcionalidades como armas de destino na vida das pessoas da questão profética, porque a gente, quando a gente se submete ao Espírito de Deus,
para falar por inspiração, para cantar por inspiração, né? Para sentir a sala, para liberar algo que não é pessoal. Precisa ver, o profético ele nunca pode ser egoísta. Ele se move por fé e amor, né? Os dons se movem por fé e amor. Então, não se trata da gente, é quando a gente empresta o nosso coração, os nossos sentidos para perceber o que está na sala e cantar de volta. E às vezes é algo bem massivo, mas às vezes a gente pode estar cantando sobre duas pessoas que estão na sala. E na verdade, quem tem fé para receber, recebe também, porque vai da fé pessoal da pessoa. Sim. Mas tem muito esse elemento de você conectar o seu coração. Ei, Eliezer, que bom te ver aqui. O Eliezer é um pastor da música, louvor do Verbo da Vida, onde eu participei, e que me ensinou muito sobre adoração profética. Então, veja que eu era uma adolescente, eu estava sendo ativada no chamado da adoração, na música, e ele foi um grande exemplo. Muito óleo na vida dessa pessoa de Deus. Muito Uau, legal. Que honra! Porque, na verdade, tudo é jornada, né? Que a gente olha para trás, pessoas que ativaram o nosso destino no nosso chamado, pessoas que têm uma unção que a gente se identifica e que a gente, às vezes até por exemplo, né? Pelo exemplo, mas também pela atmosfera, que foi algo que a gente falou semana passada, como ser ativado, né? No seu chamamento para fluir na unção e os exemplos. Obrigada, Eliezer, pelo seu exemplo. Eu não sei se você conhece aquela música. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação. É ele que escreveu. Uau! Antiga banda Canal. Ele tá aí assistindo. Então, tem muito dessas coisas, né? Da adoração profética, às vezes ser para 2, 3 pessoas na sala. E eu lembro da Misty Edwards ensinar sobre isso. Quando ela foi para o Brasil ensinar pra gente lá na casa de oração, né, em Florianópolis, o F-Hop, ela veio e ensinou um tempo pra gente. E ela falou sobre momentos que ela estava ali na sala de oração e nem é aquela atmosfera que tá todo mundo engajado, porque sala de oração é muito aquela coisa vertical de ministrar o coração de Deus, mas ela falou o quanto, ainda nesse contexto de sala de oração, de sala de oração, ministrando verticalmente para o Senhor, tem essa via de 2 mãos, de mão dupla, que você ministra o coração do Pai. É impossível ou improvável que você vai ministrar o coração de Deus e quando você adentra esse lugar de ministrar o coração de Deus, é inevitável que você receba o coração de Deus por você e pelo grupo de pessoas que estão ali. Então, é essa via de mão dupla. Por isso que a adoração não é só o profético em si, é uma adoração que flui verticalmente para o Senhor. Você ministra o coração de Deus e aí você obtém o coração de Deus e começa a sentir o que Deus sente pelas pessoas. Sim. Então, você ministra o coração de Deus. Quanto mais você honra e adora a esse Deus e ao coração desse Deus, mais você recebe o coração dele para as pessoas. E começa a fluir essa via de 2 mãos, de mão dupla, que você agora está cantando sobre as pessoas. E eu lembro da Misty falar que às vezes o Senhor destacava 2 pessoas na sala e ela não falava assim, você que está aí sentado no segundo banco. Não, ela só cantava. Só liberar. Mas ela via as pessoas começarem a receber, sabe? Chorar. E porque elas sabiam que a pessoa, quando ela sabe quando ela precisa ouvir de Deus. E Deus vai falar com quem justamente está com fome e sede e com fé de ouvir de Deus. Sim. É lindo isso. Eu amo isso sobre a adoração profética. A minha última vez na casa de oração, eu esqueci como chama aquele rapaz negro. Eu acho que ele é o líder hoje lá. Sabe quem que é? Qual sala? No IHOP. O David Furlow? Ai, eu nem sei qual que é o nome dele, mas eu sei que ele tem uma voz maravilhosa e uma Ele é mais jovem, tipo solteiro ou mais velho casado? Não, ele é bem grande. Ele parece é mais velho, eu acho. Sim. É o Jay Thomas. Sim. Ele é. Eu tava lá, eu tava ali derramando meu coração diante de Deus e a sala de oração tava muito cheia. Era um horário e um dia que tinha muita gente.
Meu, parece que ele tava cantando só pra mim. Só pra mim. Eu tava ali, tipo, tendo um engajamento, uma conexão com a presença de Deus muito particular. Eu amo isso, Laura, porque eu acho que o tanto que Jesus, assim, se assentava com multidões e se importava com todos. Ele também parava por um, chamava por um, É, tocava cada um, entendeu? Tinha aquela coisa, né? Aquela coisa assim de pessoal. pessoal. Exatamente. Pessoal. É impossível a gente engajar com o coração de Deus e não Uhum. sentir o coração dele Isso pelas aí, pessoas. isso Porque o aí. coração de Deus é por nós, né? Ele tem um coração por nós. Ele sabe que naquele momento, que se a gente se fizer disponível, a meio que você falou que a gente Uhum. empresta o nosso corpo, empresta as nossas impressões, a gente empresta a nossa voz, né? Tipo, canta, Deus, como o Senhor quiser cantar Uhum. através de mim. Uhum. Eu tava num. Eu não sei se eu falei dessa semana passada também, é porque eu tenho tido várias conversas, não consigo lembrar onde que eu contei o quê. Mas eu Aham. tava na conferência de mulheres com a Ana, do Diante do Trono, no Summer do ano passado, né? Acho que foi em agosto. E a gente estava num momento de fluir depois do Defender. A gente tinha ministrado o Defensor e tal. E ela cantou algumas coisas específicas que foram gerando em mim essa canção. Mas comecei a ouvir Deus cantando assim muito claramente. Eu não sei se eu cantei, mas filha, se lembre, você tem pai. Eu cantei essa lá. Não. Filha, se lembre, você tem pai. Uhum. Minha filha, se lembre, você tem pai. Eu vi tão claramente, mas eu senti especificamente para É. todas aquelas mulheres, estavam lá muitas, mas aquelas que tinham perdido realmente o pai. Uhum. Que, tipo, mesmo que elas quisessem procurar, elas não teriam, assim, onde achar para bater na porta da casa do pai, né? Uhum. Mas ouvi tão claramente isso. E depois, logo depois veio essa outra parte. Jamais te esquecerei, jamais te abandonarei. Jamais te deixarei, jamais, jamais. Sim. Então, eu quero, assim, usar esse exemplo como, assim, a princípio veio essa canção, se lembre que você tem pai. Mas Uhum. daí, logo depois, uma palavra bíblica, entendeu? De que Deus nunca nos abandona, nunca nos deixa, né? Então, eu acho que é tão importante a gente cultivar esse conhecimento da palavra, né, Laura? Tremendo. Para você ver como são vários elementos que você pegou para usar nesse momento, que Aham, é o conhecimento bíblico, sim, mas é também o seu conhecimento de Deus, de qual é a natureza de Deus. O que Deus quer falar? Qual que é o coração dele, a natureza dele? Porque se a minha visão de Deus é uma visão distorcida, de um Deus que está sempre decepcionado distante, decepcionante. conosco, ou Uhum, distante, ou bravo, como uhum, outras experiências que nós tivemos com figuras de autoridade que nós projetamos para Deus, ou sim, sabe? Então, é seu conhecimento também da natureza de Deus, o que você já provou e conheceu sobre quem Deus é, e também a sua própria compaixão pelas pessoas. Porque sim. se você fosse uma mulher caminhando em amargura, Uhum, orfandade, você não ia poder adentrar esse lugar de olhar para aquelas mulheres e ter compaixão delas e cantar sim, sobre elas. sim. Então a gente empresta a nossa voz, mas a gente também Uhum. empresta o nosso coração. Participa. Mas a gente participa. Participa. Isso, as Sim. suas emoções têm uma Uhum. função importante. Você naturalmente teve que se compadecer daquelas mulheres a ponto de se sintonizar com o Espírito Santo para liberar aquela palavra. Porque se Sim. você não tivesse uma iniciativa pessoal de se identificar com aquelas mulheres e ter Uhum. compaixão delas, você não ia adentrar esse lugar. E Uhum. a palavra diz que Jesus, ele era movido por compaixão. Uhum. Então, o dom profético, de novo, a gente está falando aqui sobre adoração profética, né? Para quem está entrando aí, atuar nessa adoração profética, ela pinça várias coisas. Pinça o nosso conhecimento de Deus, pinça o nosso reservatório de versículos bíblicos, do que Deus fala, do que Deus é. E pinça também a nossa abordagem pessoal, porque se eu não tenho a disponibilidade e a compaixão de parar para ouvir, para liberar sobre Uhum. alguém, o Senhor não vai poder falar, porque ele vai ter que emprestar da minha própria
compaixão pessoal, a minha disponibilidade pessoal. Por isso que a gente tem que crescer nos nossos processos pessoais. Com certeza, Lau. Não existe E na crescer no cura, processo né? sem crescer como pessoa. Com certeza, Lau, com certeza. Na cura, na libertação, né? Em limpar, fazer aquela limpeza, falar, Deus, Ser né? curada. Com certeza, para a gente poder dar uma coisa que a gente primeiro recebeu, né? Até mesmo a nossa compreensão de Deus, ela precisa partir de uma intimidade relacional que leva o que a Bíblia diz para um quarto muito íntimo dentro de nós, né? Não só também a declaração da Bíblia sem o coração de Deus, que muitas vezes acontece, né, Lau? Especialmente no profético, é o mau uso do profético. Aquelas profetadas, né? Aquelas palavras que às vezes até estão na Bíblia, mas separado do coração de Deus por aquela pessoa, né? Para quem você está levando uma palavra. Mas Lau, fala um pouquinho sobre essa questão de liberar destinos proféticos. Então, eu estava pensando nisso, porque na verdade eu tive uma conversa com alguém, estava conversando com alguém muito próximo meu que tá nessa jornada de adoração profética. Alguém que caminha aqui comigo nos Estados Unidos, tipo assim, muito. Tipo assim, uma das pessoas que eu mais influenciei e diretamente e indiretamente tenho incentivado nessa jornada de adoração profética. E essa pessoa, na verdade, recebeu várias, estava me falando, porque eu falei assim, eu vou voltar para cá, vou embora para casa, porque eu tenho uma live com a Kel. E essa pessoa conhece você por causa daquele tour que o pessoal do CFNI fez na Flórida, que você conheceu eles e profetizou sobre eles. E foi uma pessoa que você parece que profetizou a vida da pessoa. Tipo assim, Eu não lembro. Mas não é assim, a gente não lembra. Não lembro, Lau. It's okay. No worries, mas tá dando fruto aí até agora, porque Uau. o profético, ele tem um poder, meu Deus. Porque não é o profético, é Deus. Se tem alguém que nos conhece e nos sonda e sabe falar com a gente na linguagem que só a gente sabe como aquilo engancha no nosso coração, é Deus. Então, quando a gente, né, adentra nesse profético, cara, é uma responsabilidade e um deleite, um prazer. Muito. Não existe coisa mais prazerosa e poderosa do que você puxar o destino de alguém, ver o potencial de alguém, de trazer para fora. Por isso que eu digo que o profético, ele é muito mais do que prever o futuro. Porque, na verdade, se a pessoa ela não presta atenção no que Deus está falando sobre o destino profético dela e ela não abraçar o processo, pode ser que ela se desvie daquele plano que o Senhor tem para ela. E não no sentido assim, cuidado, você vai desviar, porque em Deus não existe medo. E quando a gente deseja, o Senhor vai guiar. Ele quer nos guiar mais do que nós queremos ser guiados. Então, se a gente tem o coração certo, Deus vai nos levar pelo caminho que nós precisamos estar para adentrar nosso chamado. Mas tem a responsabilidade pessoal. Tem a nossa parte. Tem a nossa parte de desejar, mas assim, o profético, ele nos inspira, né? Ele nos tira daquele lugar de, tipo, de não enxergar nosso potencial, de não enxergar nosso destino, e falar que, olha aqui, uau, olha aqui. Quantas vezes, até hoje, o Senhor fala, isso, me mostra. E eu, uau, Deus, sério que o Senhor vai confiar isso para mim? Mas o profético, ele sopra a vida naqueles lugares que os sonhos estavam mortos, que a perspectiva estava murcha. Tem um provérbio que diz, né, que a esperança deferida ela faz o coração adoecer, né? Ela adoece o coração. Quando a gente tem esperança por coisas que não se concretizam, não acontecem. Não acontecem, o nosso coração, ele adoece, né? Fica amargo, doente, frustrado, né? A gente perde brilho, a gente murcha. Então, tem várias áreas da nossa vida que se a gente deixa a peteca cair, desencorajamento pode entrar e o nosso coração adoecer. Mas aí o versículo também fala, mas o desejo cumprido, o destino cumprido é como árvore de vida. Então, porque quando as nossas esperanças se concretizam no Senhor,
elas de fato se tornam algo que agora já não mais a gente carrega desesperança, a gente agora carrega convicção e esperança de que essas coisas elas por causa do Senhor, não por nós, mas porque Sim. Ele soprou vida, pela fé nós vamos caminhar naquilo que o Senhor nos chamou. Porque a gente está dizendo sim para essa caminhada com o Senhor. Gente, tem alguém batendo na minha porta? Deixa eu descobrir quem que é. Vai tranquila. Se você está entrando agora, você está participando com a gente está fazendo uma live sobre adoração profética, eu e a Lau. Sendo muito gostoso conversar sobre esse tema. Se você tem alguma pergunta, quer colocar na caixinha, a gente também pode responder. Tudo certo aí? Vizinho, porque chegou umas coisas aqui na minha porta, ele estava me avisando para eu pegar. Então, eu já peguei, já resolveu. Obrigada, vizinho! Olá, mas isso, Kim. Eu acho que você ia falar alguma coisa relacionada ao encontro com essa amiga, ou essa pessoa com quem você estava. Sim. Aí, você lembrou? Sim. Na verdade, foi por isso que eu estava com isso no coração, sabe? De falar da importância do profético trazer destinos à tona, né? Porque nós precisamos conhecer mais, descobrir mais do nosso destino no Senhor, que na verdade também não é aquela coisa assim, meu chamado, meu destino. Às vezes a gente fica tão obcecado com uma função que a gente pode desempenhar que a gente se esquece da identidade básica. Sim. Que é ser amado pelo Senhor, ser curado, sabe? Ser restaurado de coisas que nós sofremos no passado e entrarmos, né? Step into, né? Entrar mesmo, adentrar a nossa identidade, nosso chamado. Então, a importância disso, porque conversando com essa pessoa hoje, na verdade, assim, é uma longa história, mas assim, essa pessoa, eu tive a alegria de promover essa pessoa hoje. Ah, que legal! Para uma função muito próxima comigo aqui no CFNAI. E, tipo assim, e ele relembrou as palavras que foram liberadas na vida dele, mas também lembrou, fez menção desse tempo que você profetizou sobre ele. E o quanto isso motiva, porque, tipo assim, a responsabilidade está chamando, porque aqui, o que a gente faz aqui envolve, assim, trabalho e ousadia e liderança e abraçar a coisa aí para cima. Enxergar o privilégio que é você ter aí, pelo menos no meu contexto aqui, mais de 40 nações representadas num lugar e você poder liderar essas pessoas em adoração e liberar. Então, assim, o potencial é tipo... Mega. Mega, é mind-blowing, é estarrecedor, assim. Então, mas apesar, mesmo quando a gente se sente... será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir? Aí vem a palavra do Senhor que diz, eu te chamei para isso. Por isso que teve vários momentos que, junto com o comissionamento, Deus dava uma palavra de identidade, dava uma palavra de encorajamento, do tipo, sim, Jeremias, eu sei que o chamado que é grande, mas eu te separei desde o ventre. Sim. Ou do tipo, Moisés, vai em frente, eu sou contigo. Gideão, seja forte e corajoso. Então, assim, se você vê a Esther, Rainha Esther, você, sabe, você foi chamada para um tempo como esse. As palavras de encorajamento, destino e identidade, elas são essenciais para as pessoas abraçarem a missão e o chamado que elas têm. Então, essa funcionalidade, ela não vem sem identidade. E o profético, ele caminha ali, ó. Caminha junto, né? Lau, interessante pensar também que a nossa identidade, ela está desenvolvendo, né? Ela desabrocha. Não é só a identidade que você tem, por exemplo, quando você nasce, né? Quem sabe Deus pode até falar algo claro aos seus pais, né? E você ter um nome profético, já palavras proféticas desde a infância. Mas eu sei que para mim, por exemplo, uma boa parte da minha identidade, ela tem desenvolvido também junto com as funções da vida no momento que elas chegam, né? Totalmente. Mas quando elas chegam no início, a gente se sente incapaz. Acho que todo mundo se sente incapaz no início, porque se você nunca fez algo,
a sensação é tipo assim, eu não sei fazer, mas lógico que não, você nunca fez. Então, tipo, quando Deus vira a página do capítulo, né? Quando ele começa um novo capítulo, quando ele nos dá uma incumbência maior do que aquilo que a gente estava fazendo antes, sempre vem esse sentimento de inadequação, né? Tipo, que eu acredito que tem a ver com esse capítulo de Josué, que eu acho que é tão profético, o livro de Joshua, né? O livro de Josué, que é tão profético que explica, que nos ensina que as promessas, elas não são entregues para nós numa bandeja, com uma toalhinha, tá aqui a promessa, chegou o momento. O tempo da promessa, ele vem com o tempo de conquista, né? E muitas vezes a conquista começa aqui. A gente conquista primeiro dentro da nossa própria mente, alinhando a nossa mente com a mente de Cristo. Os pensamentos que Deus tem a meu respeito. A Bíblia já nos diz que os pensamentos dele são muito mais elevados do que os meus. Então, sem ele, eu não conseguiria nem imaginar o que ele tem para mim. Eu não conseguiria imaginar. Mas também ele não mostra tudo de uma vez, porque se ele fizesse, eu acho que a gente diria, não vou conseguir. Deus, mais de jeito nenhum. Tipo, você deve ter escolhido a pessoa errada, né? Deus é muito sábio em como ele vai entregando pra gente o próximo passo, o próximo assignment, né? Esse negócio, tipo, essa é a sua nova missão. A sua incumbência. Por muito tempo, né? Sua incumbência. Você se enxergava, que nem eu lembro quando eu me tornei mãe. E como que eu achava, como é que você é mãe de um bebê, de uma criança? Eu nem cuidava de criança, tipo... Eu sempre fui muito compassiva e materna nas minhas emoções, no meu coração. Mas não assim, prática. Então, na prática, eu tive que desenvolver muito. A minha capacidade foi muito expandida. E o processo de Deus expandir a nossa capacidade é como essa questão do alinhamento, né? Que a gente começou a conversa hoje. Dói. É dolorido, mas vale a pena. É desconfortável. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Se chega um momento que depois você está treinando uma pessoa, né? Se chega um momento de poder até ensinar uma outra pessoa. Peraí, eu passei por isso. Eu sei o que é esse sentimento. Eu vou te ajudar agora a caminhar. Eu vou te ajudar, né, a desenvolver nessa área que ainda não estava desenvolvida. Olá, eu queria dizer uma coisa específica. Eu acho muito profético que hoje você conversou com essa pessoa e que eu tive alguma coisa a ver com liberar também o destino sobre a vida dele. E que na semana passada, durante a nossa live sobre adoração profética, meu marido estava no mercado e um senhor parou ele no mercado, que nunca aconteceu no mercado americano aqui com a gente, e deu uma palavra profética para ele. Eu acredito que quando a gente fala sobre o profético, quando a gente ensina o profético, quando a gente, né, cutuca, né, esse espaço profético no reino espiritual, existe um liberar. Deus responde. Existe uma resposta do céu que já começa a se ativar e aumentar com a gente, entre nós. E eu sei que algumas pessoas ouvindo as lives já têm sentido isso, têm escrevido para mim, para Laura, contado testemunhos. Mas eu quero liberar, assim, por fé, sobre cada um que está ouvindo, que vai ouvir, que você possa estar recebendo um aumento profético. Amém. Que se você ainda não recebeu nenhuma ativação profética, que seja hoje. Que você possa receber transferência através até mesmo dessa tela, como se a gente pudesse impor as mãos sobre vocês, para liberar sobre vocês o profético que está na nossa vida. Aquilo que a gente um dia já recebeu de outras pessoas proféticas, de pessoas que já abençoaram demais as nossas vidas, que liberaram essas palavras, que nos incentivaram, que chamaram à existência uma coisa que a gente ainda nem via e quem sabe nem sentia. Mas que nesse momento, em nome de Jesus, você comece a ter essa experiência com o Espírito Santo, aonde você estiver, seja ouvindo live agora, ou meses para frente, ou anos para frente, recebe a unção profética que o Senhor tem para derramar. Vai, derrama aí, Lau, vai você. Amém. Amém, eu creio. Deixa eu orar por isso. Deixa eu orar aqui um pouco no meu piano por isso. Ok.
Obrigada por levantar uma geração profética dentro do Brasil. Obrigada, Senhor, porque os teus olhos se voltam para o Brasil. O Brasil não é desconhecido a ti, não. O Senhor tem o Brasil no seu coração. E quando nós tocamos o seu coração, quando nós espiamos o seu coração, nós ganhamos um coração pelo Brasil. Nós ganhamos um coração pela geração de músicos e cantores proféticos da nossa nação. Então, Pai, eu peço, pinça essas pessoas. Eu vejo o Senhor com os dedos dele, pinçando pessoas, encontrando pessoas dentro dos seus quartos, pensando pessoas, encontrando elas de igrejinhas. Eu vejo pessoas em igrejas locais que talvez nem tenha aquela grande expressividade, ou que às vezes talvez nem tenha uma cultura profética desenvolvida ainda, mas eu vejo o Senhor pensando essas pessoas com seus dedos. Ele mesmo está pensando, escolhendo, separando, Pai. Então nós te pedimos, Senhor, levanta. Obrigada, Pai, por encontrar, escolher e levantar. Oh, Pai, obrigada por escolher e pensar como você escolheu a Davi, como você escolheu a José, como você escolheu a Esther. Quando você escolhe, você separa, é você quem treina. Quando você separa, é você que ensina e treina, é você quem equipa. Eu sinto o Senhor falando isso. Quando eu separo, quando eu chamo, sou eu quem equipo essas pessoas, sou eu quem dou as ferramentas. E ainda quando você não sabe de onde vai vir, como vai acontecer, é Ele quem costura um destino. É Ele quem costura o destino. É Ele quem tece cada linha. É Ele quem dá cada ponto. Oh, sou eu quem costuro a história. Sou eu quem dou cada ponto com agulha. Amém. Sou eu quem faço. São os dedos do Senhor. É a soberania do Senhor, mas também em parceria com os corações que dizem sim. Amém. Do you have anything, Carol? Lau, eu acho que se eu cantar daqui, para o seu piano aí, não é? Vai ficar um pouco descoordenado, eu acho, de ritmo, mas I mean, I don't know, ainda que seja algo que você quer orar ou falar, eu sinto isso, pessoas que como Davi, como José, como pessoas chamadas, pessoas que a gente vê pela Bíblia, que eram pessoas comuns. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas como que eu posso ser comparado com Davi? Mas eles começaram em algum lugar comum. Eram pessoas comuns, como eu e você, mas que acreditaram no chamado. Porque nós somos chamados, cada um de nós temos um chamado específico, desenhado pelo Senhor, mas cabe a nós crer e corresponder esse chamado do Senhor. Amém. Então, igual você me pediu para eu liberar nessa unção profética. I feel like I have to warm up to that a little bit more. That's okay. Eu quero sim dizer que pessoas que se sentem como Davi quando Samuel foi ungido. E quem sabe você se sente que você está no lugar errado, fazendo a coisa errada, porque você sempre passa despercebido. Quem sabe você se sinta invisível. Eu lembro de ter dito isso para Deus uma vez numa oração. Deus, eu tô invisível. Eu já me senti assim outras vezes. Né?
E que mesmo nesses momentos que parece que a gente está sendo moído, eu quero declarar sobre a sua vida como as uvas são pressionadas para fazer o vinho, para preparar ali algo que vai ser muito mais precioso e potente. Eu declaro unção sobre a sua vida. E eu declaro a promessa de que Deus não conseguiria te esquecer. Ele nem conseguiria esquecer de você. E que Ele nunca quis e nunca vai querer esquecer de você. Que Ele te ama, que Ele te busca, que Ele não te rejeita. Eu quero repreender esse espírito de rejeição, declarar uma cura sobre a rejeição. Onde, quem sabe, você foi rejeitado pelos seus líderes, rejeitado por pessoas que nunca te viram, nunca te valorizaram, não te honraram. Que você confie na honra que vem do Senhor. Que Deus tem nas suas mãos a sua coroa. A sua coroa está nas mãos do Senhor. E Ele é quem coroa. Deus coroa. Deus coroa. Eu sei que esse vírus chama corona, que é a palavra coroa. Mas eu quero declarar que nesse tempo onde pessoas estão sendo quase que carimbadas com um vírus que traz morte e prende a respiração e tira a saúde do peito, né, do pulmão, eu declaro um sopro de vida que vem do seu Pai, que vem do Pai do céu. Um sopro de vida sobre você agora, que Ele sopra vida sobre você. E Ele coroa a sua cabeça, Ele honra a sua vida como realeza. Você pertence a Ele. Volta seus olhos a Ele. Canta a sua canção no esconderijo. Canta a sua canção depois do culto. Canta a sua canção na salinha onde não tem ninguém. Não preocupa com a audiência. Porque no tempo certo, Deus vai te honrar. E Ele vai te levantar. Porque Ele é o Deus que vê. Ele vê. Yes. Eu senti bem forte quando você estava falando a respeito da prensa das uvas. Que é necessário a pressão. As uvas, elas têm que ser pisadas para que o suco saia delas. E também existe o processo de óleo, né? De produzir óleo, que a azeitona, ela precisa ser prensada. Tipo assim, total. E eu sinto que, às vezes, as pessoas, elas são literalmente massacradas por situações. Mas existe uma postura diante da pressão. Que se nós posicionarmos o nosso coração diante do Senhor, falando, Deus, se eu tô sofrendo pressão, se eu tô sofrendo até rejeição, coisas difíceis, tensões, que isso seja para produzir óleo na minha vida. Amém. Então eu declaro sobre essa geração essa graça, esse óleo. Quero sempre de cantar um pouco sobre esse vinho novo, sobre esse óleo do Senhor. Obrigada pelo vinho novo. 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 E óleo novo. Através da prensa, através da pressão, Senhor. Pai, oramos, Senhor, para que desse
essa geração, Pai, de pressões e circunstâncias, até mesmo rejeições, coisas que a Kel estava orando, rejeição de líderes, circunstâncias, Pai. Eu peço para que o teu Espírito dê discernimento, para que essas pessoas assistindo possam enxergar e entender que situações assim podem tirar o melhor de nós e produzir em nós uma identidade que não é pautada no que as pessoas fazem com a gente, ou dizem, ou nos tratam, mas vem do Senhor, Pai, vem do Senhor. Eu oro por alinhamento, eu oro por posicionamento, sabe? Eu vejo que às vezes nós queremos esse processo, mas esse processo ele exige um posicionamento. Se quando a uva for pisada, se ela for escorregadia e ela não se permitir ser esmagada naquele movimento, se ela for escorregadia, a pressão ela não vai fazer o efeito que precisa. Então existe um posicionamento nosso de permitir isso e permitir que vinho novo seja gerado na nossa vida. Eu oro por isso. Eu oro por uma geração profética, comprometida, por um óleo, uma graça, uma ativação. Eu creio que antes dessa ativação vem o Senhor aprovar o coração. O Senhor, ele viu o coração de Davi quando ele estava ali com as ovelhas no campo sozinho. E quando o Senhor viu aquele coração e aprovou aquele coração, no tempo certo ele enviou Samuel para ir ungí-lo. E depois que ele foi ungido, ele ainda abraçou um processo para poder entrar no papel para qual ele já havia sido ungido. É uma jornada linda que envolve um coração que escolhe se posicionar de novo e de novo. Amém. Tá me vindo à mente também, Lau, o momento de confrontar Golias. Aquele momento quando Deus tirou Davi do esconderijo, que não foi um momento confortável, que não foi um momento que ele pudesse temer, mas ele já tinha cultivado uma intimidade com Deus, que aonde ele tinha tanta segurança, que ele mesmo se apresentou a Saul e disse: eu já matei o urso, eu já matei o leão, eu tô pronto. Eu já matei o urso, eu já matei o leão. Ele não ficou lá como pastor resmungando, murmurando, mal-humorado. O que eu tô fazendo aqui entre essas ovelhas? O que eu tô fazendo aqui? Tem urso e leão vindo contra mim, sabe? No vitimismo, né? Mas ele viu ali uma oportunidade de estar sendo treinado por Deus. Quando você falou sobre o apertar da uva, o pressionar das azeitonas, né, para gerar o óleo, eu senti muito de Deus ele dizer que a gente entenda esse versículo de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz. Eu estou ouvindo essa palavra, produz. Você está pronto para produzir. Você está pronto para deixar que esse esmagamento produza. Em vez de te enforcar, em vez de te parar, em vez de ser uma coisa que te traumatize, né? Porque tem essa capacidade de traumatizar. Mas em vez disso, você olhar essa aprovação e dizer: Deus, produz em mim. Deus, produz em mim o óleo, produz em mim o vinho novo, produz na minha vida tudo que o Senhor deseja gerar de dentro para fora. Senti muito forte essa palavra que você falou lá sobre a aprovação. A gente quer pular essa etapa, né? Pular essa fase. Dizer assim: ah, não, eu quero ser super profético que nem a Laura, eu quero ser profética que nem a Raquel. Gente, a gente viveu os nossos processos e eles foram duros. Quando acabava um, começava outro. E ainda estamos vivendo neles. Sim. Porque a gente não se gradua. Porque senão
treinado. Quando Deus encontra um lugar de poder confiar em nós, certas coisas, ele vai falar, uau, você está dando fruto, eu vou podar para dar mais fruto. Ou seja, se a gente continua nesse lugar de obediência, ele vai confiar mais coisas e vai ser até o dia que ele nos chamar para estar com ele. Toda a nossa existência. Amém. Não tem fim, né? Não tem fim. Ele está nos tornando mais parecidos com Jesus. Nesse processo, ele está nos conformando à imagem do Filho. Que é essa imagem gloriosa que a gente muitas vezes diz, eu quero ver a tua glória, Deus. Eu quero conhecer, eu quero ver a tua face. Mas tudo que a gente olha e permanece olhando, transforma a gente, né? A gente se torna como aquilo que a gente vê. E poder olhar a face de Jesus, olhar a glória do Senhor e dizer, Senhor, seja glorificado em mim. Isso não acontece sem esse processo que produz. E quanto maior a responsabilidade profética, mais trabalho ele faz no nosso coração. Porque se o profético é você liberar coisas da boca de Deus, conhecer o Senhor, e ser forjado, conhecê-lo, se livrar das crecas, das distorções, tanto da nossa identidade quanto aquilo que nós pensamos sobre Deus. Então é um lindo processo, é uma linda jornada de abraçar, conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Amém. Amém. Lau, a gente está chegando no finzinho do nosso tempo. Não quero cortar, porque é tão ruim cortar a vibe. Acabei de ver aqui, 3 minutinhos. Pela metade. Mas eu tô com 16 perguntas na caixinha. E eu queria pedir para vocês o seguinte, se vocês pudessem colocar essas perguntas, mandarem como mensagem para mim ou para Laura. E daí na live da semana que vem a gente poderia tentar eliminar as perguntas, Sim. entrar na parte, né, engajar nessa questão das perguntas, do que vocês estão pensando, ouvindo, percebendo das coisas que a gente está conseguindo compartilhar e as dúvidas que restam, né? Para a gente poder engajar vocês nessa parte das curiosidades. Isso. Tem mais alguma coisa que você quer dizer para finalizar o nosso tempo hoje, Lau? Ai, Kel, é isso. Eu creio que o Senhor está, na verdade, até pessoas que entram na live e caem de paraquedas. Eu sei que você está aqui por algum motivo. Eu sei que houveram pessoas que estão mais acompanhando a série, mas eu sei que tem pessoas que também caíram aí de paraquedas. Então, só para vocês saberem, essa já é a terceira live, terceira semana que eu e a Kel estamos fazendo sobre adoração profética. A ideia é colocar essas lives todas no YouTube depois, para vocês poderem acompanhar tudo. E quem sabe isso não foi um gancho, um hook para você ser despertado em certas coisas, porque eu sei que o Senhor está levantando uma geração e é através da fé, vem pelo ouvir. Então eu creio que pessoas sintonizam e ouvem aquilo que a gente está compartilhando e fé é gerado no coração, porque esse é o caminho. É sendo inspirado pela fé que nós damos passos de coragem para viver o nosso chamado em Deus. Amém, amém. Eu estava com esse versículo também de Romanos 12, que aquele que profetiza, profetiza de acordo com a proporção de fé. É impossível profetizar sem fé, é impossível né, ativar do profético vem com a fé, que vem pela palavra e esse crescimento do conhecimento de Deus, uma coisa tão ligada à outra. Lau, foi um prazer de novo, muito gostoso estar com você. Tô com saudades, espero que a gente possa se ver em breve e viver esses sonhos que Deus está colocando aí no nosso coração. Gente, um grande beijo. E a gente vai estar fazendo uma outra live semana que vem, nesse mesmo horário. Mesmo horário. Mesmo dia. Um beijo.